O Fabiano, então, ele teve uma sentença prolatada lá no júri de Pinhalzinho, né? Pelo fato acontecido lá em Saudades, ele foi condenado a uma pena de 329 anos de reclusão, né? E, além disso, ele foi condenado também à questão de multas, né? Multas e indenizações. O quantum de pena que ele vai cumprir hoje, pelo nosso artigo 75 do Código Penal, ele prevê que o máximo de tempo de cumprimento de pena são 40 anos. Ou seja, desses 329 anos, né, se nós formos pensar em progressão de regime, ele teria que cumprir 2/5 da pena. Tá? Seria mais ou menos uns 128 anos de pena. É inviável isso, né, por uma questão atual, né, até mesmo pela condição. Um exemplo, quando ele cometeu o delito, ele tinha 18, 19 anos de idade, isso aconteceu há 2 anos atrás, ele está com 21, 22 anos. Né, então, 128 anos, ele estaria com 150 anos. Né, não tem nem lógica, né? Então, o nosso código, a nossa legislação vigente, ela prevê que o máximo de tempo que a pessoa cumpre ininterruptamente são 40 anos. Esse é o tempo que seria abarcado pela nossa legislação, para ele cumprir pelo artigo 75. A pena do homicídio, ela iniciou com 12 anos. Né? O homicídio dele era triplamente qualificado, os consumados e os tentados também eram triplamente qualificados. O Conselho de Sentença acatou a denúncia no total, a pronúncia no total também, ou seja, todas as qualificadoras. Então, o juiz ele acabou somando a pena, ele acabou somando todas as penas, né, dos consumados e dos tentados também, ou seja, houve um tentado direto e houve 13 tentados que a gente chama de um crime, uma tentativa branca, né? Não houve lesão, não houve nada que ficasse visível, mas sim a intenção dele em cometer o fato. Né? Então, aí que está o animus necandi, seria a intenção de cometer homicídio. A gente tem que levar em consideração que, para nós, pessoas humanas médias, que a gente chama, né? De entendimento, de relacionamento tranquilo com a sociedade, pessoas boas, o que nos rege é a legislação. Existe um código de processo penal, um código civil, o Estatuto da Criança e Adolescente, um Estatuto do Idoso, né, a Constituição Federal. E também existe uma Constituição ou uma lei paralela, que a gente chama. Nós que trabalhamos na área criminal, a gente reconhece, né, que existe uma lei paralela no qual as facções ou os próprios presos, dentro do sistema carcerário, além da nossa lei, eles têm a lei deles. Né? Eles têm o estatuto, tanto o PCC, PGC, Comando Vermelho e as demais facções, eles têm o estatuto deles. E até mesmo para eles, isso é imperdoável. Né? Então, o Fabiano está num local, desde quando ele chegou no presídio, né, numa cela separada, né, dos demais detentos, né? Uma porque o Estado é responsável por resguardar a integridade física dele. Né? Então, qualquer coisa que venha acontecer com o Fabiano Kippermayer é responsabilidade do Estado. O Estado é responsabilizado por isso. Por enquanto, né, ele está no presídio porque a pena dele é uma pena provisória. Né? Essa pena de 329 anos, ela é passível de recurso, assim como provavelmente o advogado de defesa dele já deve ter impetrado com recurso ainda na quinta-feira à noite, quando foi prolatada a sentença, porque ela é prolatada em júri e também ela é publicada naquele momento. Então, o advogado de defesa ele tem 5 dias para ele impetrar com o pedido da apelação e depois ele vai ter um período para apresentar, 8 dias, para apresentar as razões do reclame dele, né, da insatisfação da prestação jurisdicional, ou ele apresenta isso aqui, no Fórum de Pinhalzinho, ou lá na frente, dependendo a forma como a defesa atuar, ele pode apresentar essas razões do recurso de apelação lá no Tribunal de Justiça. Tá? Porém, nesse período, ele vai ficar no presídio ainda. Tá? Ele vai ficar no presídio. Com relação a essa questão das vítimas, foi estipulado aí R$500 mil, né, para as vítimas fatais, R$300 mil para aquela vítima, aquele infante que teve lesões
de natureza gravíssima, né? Ficou internado, ficou no UTI, depois, graças a Deus, ele conseguiu se recuperar, e 30, 40 mil para aquelas outras 13, 14 vítimas aí que foram tentativa branca, chegando na faixa de 3 milhões e meio, se eu não me engano, 3 milhões e 200, o montante geral da indenização. Então é o seguinte, como a pena ela não pode, entende, extrapolar da pessoa que foi condenado para os demais. Então digamos o seguinte, vamos dizer que o Fabiano ele fosse uma pessoa de grandes posses, né? Então automaticamente pensando numa futura condenação com uma indenização, o Poder Judiciário iria bloquear os bens dele, entende? Para que ele não pudesse alienar, fazer nenhum tipo de negociação. Essa seria uma garantia no qual ele poderia ressarcir as vítimas. Porém, pelo que veio à tona para nós, né, o Fabiano não é uma pessoa de posses, né? Ele era uma pessoa trabalhadora, ele era assalariado, né? Então, assim, pensando numa futura indenização, o que nós temos é que o máximo que vai acontecer, né, isso não vai trazer nenhum resguardo para a família, nada, para as famílias das vítimas, né? Mas o máximo que vai acontecer é cumprir a pena corpórea dele, tá? Essa indenização não vai, digamos assim, ter algum problema lá na frente de dar extinção de punibilidade quando ele cumprir a pena num total, entende? Claro que a gente, eu assim, no meu pensamento, eu sei que talvez as famílias não vão gostar do que eu vou falar, entendeu? Mas pela experiência, né, eu creio que o Tribunal de Justiça vai reformar essa decisão, ele vai reformar essa decisão, vai diminuir a pena dele, entendeu? E inclusive a pena, essa multa que foi imposta, essa indenização, vai ser revista também, porque o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não só de Santa Catarina, mas ele leva em consideração, né, o tribunal leva em consideração os julgados do STJ, STF, né? Se ele tiver bens, os bens dele serão bloqueados para garantia dessa satisfação, dessa indenização. Ele não tendo nada no nome dele, como a gente, um jargão popular, né? Não tem nada no nome, infelizmente ele vai cumprir a pena, né? Vai chegar aí no máximo 40 anos de pena que ele vai cumprir, entendeu? Ininterruptamente. Posteriormente a isso, ele vai para o regime aberto, ele vai para casa, né? Então hoje ele está com 22 anos, daqui 40 anos ele vai estar com 62 anos. A possibilidade dele voltar para as ruas de novo, sem pagar indenização para ninguém. Eu tinha falado anteriormente, né, que para as vítimas fatais a indenização foi imposta de R$500 mil e para a vítima atentada, aquele bebê que sofreu aquela tentativa, ficou internado e tudo, eu tinha falado anteriormente 300, tá? 300 mil, mas na sentença condenatória, né, ela foi fixada em R$400 mil, tá? Isso para deixar bem redondo de acordo com a sentença colotada pelo juiz, tá? Outra situação, algumas pessoas muitas vezes elas confundem a questão da indenização imposta pelo Código Penal, ela não gera uma litispendência, ela não gera uma pendência lá com o processo civil. Nada impede, ele foi condenado pelo Código pela pena imposta, essa quantidade de valor, né, acima de 3 milhões e 200 mil, 3 milhões e meio, tá? Mas nada impede das famílias impetrarem com uma ação civil de cobrança de indenização também, tá? Uma coisa não depende da outra. As famílias, elas não podem, entende, entrar com ação contra a família do Fabiano Kippermayer. Quem cometeu o delito, quem cometeu o ato, foi o Fabiano Kippermayer. Então, as famílias entrariam, né, com ação de ressarcimento de dano, com ação de indenização contra a pessoa do Fabiano. Hoje o Fabiano ele recebe carta do Brasil e do mundo inteiro. Ele recebe seguidores através de cartas, né? Ele não tem acesso, não é para ter acesso à internet e telefone, tá? Mas não é impeditivo dele receber cartas. Então ele tem muitos fãs, muito. É incrível falar isso, mas no mundo criminal existe essa situação. Então pode ser que amanhã depois ele venha receber uma recompensa, um valor, alguma coisa,
entende? E possa entrar no pecúlio dele, lá no presídio ou na penitenciária, porque por enquanto ele está preso preventivamente, provisoriamente, no presídio. Quando transitar em julgado essa sentença dele, ele vai para a penitenciária industrial ou para a penitenciária agrícola de Chapecó, ou de qualquer uma outra penitenciária do estado de Santa Catarina.